Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa aula de hoje, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Após você concluir todas as atividades do livro A e do livro B, o seu responsável deve levar esse livro até a escola para correção. E você já pode fazer a retirada do seu material do segundo bimestre também, pois nós vamos iniciar na próxima semana. Não se preocupe, as suas faltas e suas presenças estão sendo contadas conforme os acessos às aulas no sistema. Então, cada vez que você entra em uma aula no sistema, a professora vê e você ganha a sua presença nessa aula. Agora sim, nós vamos para a nossa aula. Abra o seu livro de ciências na página 153, que nós vamos começar a falar sobre a poluição das águas. O livro já nos traz um pequeno textinho ali. O desperdício não é a única ameaça às águas do nosso planeta. A poluição também é um perigo. Então, nós vamos ver como a poluição prejudica as águas no nosso planeta, influencia na saúde das pessoas e na vida das pessoas também. É um ponto muito importante sobre a água. Então, vamos continuar. Na página 153, você tem uma pesquisa para fazer. Você vai realizar somente a parte 1 dessa pesquisa, pesquisando notícias em jornais, revistas ou até mesmo na internet que tenham relação com a poluição da água. Depois, você vai poder colocar uma imagem ou desenhar uma imagem que represente essa notícia que você encontrou sobre a poluição da água. Lembre-se que nós conversamos que as enchentes, o lixo, tudo isso tem relação também com a contaminação da água. Mas, se você perceber, você também despeja na sua casa muitas coisas que acabam sujando essa água, poluindo essa água. Os produtos de higiene usados em casa para limpeza, o seu esgoto da sua casa também polui a água. Com essa pesquisa, você vai perceber que a poluição da água não é somente do lixo jogado nos rios, tem muita coisa ainda por aí. Então, você vai aprender muita coisa com essa pesquisa. Na página 154, nós vamos ler os textinhos que tem aí nos retângulos e você vai ligar no seu livro, cada um deles, a imagem que representa o que está relacionado a esse texto. O primeiro texto diz assim: o lixo jogado em riachos, rios, lagoas e mares provoca poluição. Observe as 3 imagens e qual dessas 3 você acha que tem a ver com esse texto? Óleo, substâncias químicas nocivas e resíduos industriais jogados em nossa água são poluentes. Qual dessas imagens que você acha que tem a ver com esse texto, que está relacionado a esse texto? Veja que o óleo, até mesmo aquele de cozinha que nós utilizamos em casa, ele não pode ser descartado de qualquer forma, porque além de contaminar o solo, se você descartar ele no solo, ele também pode contaminar a água. E se você jogar ele em qualquer lugar no solo, ele pode penetrar na terra e contaminar os lençóis freáticos, que são aquelas águas subterrâneas que nós vimos, que são aqueles rios que tem embaixo da terra. O último retângulo diz assim: esgoto sem tratamento despejado nas águas é uma das causas de poluição. Qual dessas imagens representa essa situação? Então, ligue cada retângulo desses à imagem que representa a situação que é apresentada no texto. Na página 155, nós vamos falar sobre um assunto que nós já conversamos em sala, que é o abastecimento de água e o saneamento básico. Nós vimos que o abastecimento de água vem das estações de tratamento e o saneamento básico é o descarte correto dessa água. Depois de nós utilizarmos, nós recebemos essa água em casa e o saneamento básico é todo esse processo até depois que essa água sai da nossa casa, ela deve ser tratada. Então, vamos ver. Quando abrimos a torneira em nossa casa, recebemos a água retirada da natureza. Antes de chegar até nós, essa água passa por tratamento para tornar-se apropriada ao consumo. Então, para ser tratada, essa água é coletada no rio, é conduzida a grandes reservatórios em estações de tratamento, depois, através de canos, é distribuída para as cidades. Lá, os edifícios podem possuir caixas d'água para
reservar determinada quantidade, dependendo do número de pessoas que habitam ou frequentam cada edifício. Depois de ser utilizada em casas, hospitais e indústrias, a água acumula todo tipo de impurezas, urina, fezes, substâncias tóxicas e nocivas à saúde. A gente viu também os produtos de limpeza que nós despejamos em casa. Essa sujeira toda se chama esgoto. Observe a imagem que mostra o caminho da água voltando para a estação de tratamento. Em muitas localidades, o esgoto é lançado diretamente em rios ou corre em valas abertas nas ruas, atraindo ratos, baratas e outros insetos, que podem provocar doenças. Aproximadamente metade da população do Brasil vive em locais que não há estações de tratamento de esgoto. A imagem apresentada mostra como deveria ser o saneamento básico. Essa água suja que seria retirada das casas e do uso das pessoas voltaria para a estação de tratamento antes de ser despejada nos rios, para ela ser um pouco mais limpinha antes de ser jogada no rio. Infelizmente, é a menor parte dos lugares que faz o tratamento correto dessa água. Aqui na nossa cidade, nós temos estação de tratamento. Essa que está aí na imagem, ela se chama Estação de Tratamento de Água Miringuava. Ela está na cidade de São José dos Pinhais e ela é fundamental, pois é na estação de tratamento de água que é retirado o lixo, os resíduos poluentes, e isso torna a água adequada para ser lançada novamente em um rio, por exemplo. Infelizmente, há cidades que não têm estações de água. E aí o que acontece? Essa água é lançada suja novamente nos rios, nos lagos e nos mares, o que contamina muito mais a água do planeta e faz com que nós tenhamos menos água potável no planeta. Vamos relembrar um pouco do que nós conversamos então. Nós temos materiais que não são aproveitados. Nós chamamos eles do quê? Resíduos. Nós vimos também que esses resíduos lançados na natureza tornam-se algo que polui, e tudo aquilo que polui nós chamamos de poluente. Esses resíduos também colaboram para que tenha um grande volume de água acumulado em ruas e edifícios das cidades após as chuvas. Quando isso acontece, nós chamamos de enchente. Essa água em contato com os poluentes, em contato com os resíduos das ruas, vai ser uma água que vai apresentar micro-organismos ou substâncias nocivas até mesmo à saúde. Nós chamamos essa água de água contaminada. Se nós consumirmos essa água contaminada, nós podemos até mesmo adquirir doenças. Uma doença provocada por micro-organismos presente na água contaminada é a cólera. A água que nós utilizamos, depois de utilizada em casas, hospitais, indústrias, etc., é carregada, portanto, de diversas impurezas, torna-se uma água contaminada que nós chamamos de esgoto. Nós também descobrimos que o ideal seria que todas as cidades tivessem um conjunto de atividades que envolve o fornecimento de água potável e a coleta e o tratamento do esgoto, que é o que nós chamamos de saneamento básico. Agora, com essas informações da nossa aula, você vai realizar as atividades da página 158, 159, 160 e a pesquisa também da página 161. São assuntos muito importantes que nós vamos continuar vendo daqui para frente. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.